Olá, aqui é o Vitor e hoje é terça-feira ainda e essa semana, né, apesar de ser terça, início da semana, eu já recebi muitas histórias tristes aqui de gente perdendo dinheiro no mercado por alguns motivos que a gente vai conversar melhor hoje. Tá? Gente dilapidando patrimônio, gente ficando com dívida, né, por conta disso, quebrando. Então, essas histórias são muito tristes. Eu recebo muito isso, né, infelizmente. Histórias desse tipo, pessoas pedindo ajuda e tudo mais. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar evitar que você caia nesses erros, que você chegue nesse ponto de perder muito dinheiro ou de quebrar uma conta ou qualquer coisa desse tipo, tá? Mercado, na minha visão, é pra gente investir, ter tranquilidade, gerar renda, poder ter um conforto maior e não para ficar nem se estressando e nem se alavancando e nem perdendo, dilapidando patrimônio ao longo do tempo. Então esse vídeo eu espero que consiga te ajudar aí as pessoas que estão entrando no mercado agora ou que já estão passando por alguma fase dessas aí de perder muito dinheiro, né? Estão cometendo algum desses erros para que pare de cometer. Bom, além de falar desses erros aqui, né? Que eu vou falar, exemplificar, né? Dizer o que é. Eu vou também no final falar rapidamente, tá? 3 coisas que você pode observar, aliás, que eu acho que são bem básicas e que você deveria observar e que vão fazer com que você tenha provavelmente um bom desempenho aí com seus investimentos ao longo do tempo. Tá? Então fica nesse vídeo até o final, deixa um like aqui para ajudar esse canal, para ajudar esse vídeo aí para frente, né, que as pessoas consigam achar esse vídeo e vamos começar o conteúdo de uma vez. Então o primeiro erro, né, que eu vejo muita gente cometer é acreditar em promessas de dinheiro fácil, dinheiro rápido, né? Rentabilidades fixas ali por mês, né? Você vai ganhar X% todos os meses e tal. Tem muito desse tipo de promessa no mercado, infelizmente, tá? Deixa eu te falar, quando é renda variável, ninguém consegue te garantir rentabilidade, tá? A renda é variável, tá? Então, o resultado que você vai ter é variável. Depende de fatores que a gente não controla e nem tem como prever. Então, quando alguém te prometer rentabilidade utilizando instrumentos de renda variável, já acende uma luzinha aí, já desconfia, porque provavelmente essa pessoa ou tá fazendo uma promessa de ignorância, assim, né? Sem saber o que tá falando, ou então tá querendo te passar a perna de alguma forma. Isso é tão sensível, né? As pessoas têm tão pouca noção do efeito de uma rentabilidade, uma melhora pequena na rentabilidade ao longo dos anos e o efeito que isso causa, né, ao longo dos anos, que eu resolvi trazer aqui um pequeno dado para você ter aí como regra de bolso, tá? O Warren Buffett, que é um investidor muitíssimo famoso, né, tido por muitos aí como o melhor investidor dos últimos tempos ou um dos melhores, teve uma rentabilidade média de 20% ao ano, tá? E ele faz isso há muitos e muitos anos, né? Então, eu estou lendo aqui num site agora, a performance dele anualizada foi 20,1% de 1965 até 2021. Então, um período bem longo de tempo, tá? E foi um retorno de 20% ao ano. Olha onde esse cara está hoje. Ele já foi, se não me engano, já foi o homem mais rico do mundo. Hoje está entre os 10 homens mais ricos do mundo. E ele fez isso com um retorno de 20% ao ano, mais uma consistência de décadas. Aqui na internet você vai ver vários tipos de promessa. Gente prometendo 2% ao mês, 3% ao mês, e aquelas muito loucas que eu nem sei como tem gente que acredita, né? Que você vai ganhar 10, 15% ao mês com um determinado investimento, né? Essas de 10, 15 eu vou deixar de lado porque eu tô supondo que se você tá vendo isso aqui no meu canal, você já nem acredita nessas, né? Com 10% ao mês, você fica bilionário em questão de poucos meses, né? O negócio vai compondo rapidamente. Em alguns meses, pouquíssimos anos, você vira bilionário, acumula o PIB do mundo, enfim, o negócio compõe muito rápido, tá? Agora, essas de 2, 3% ao mês, eu vejo que tem muita gente que acredita, porque não tem noção do poder disso, né? No longo prazo. 2% ao mês, se você for pegar isso composto, tá? Dá mais ou menos 27% ao ano. Okay? Warren Buffett fez 20%. Né? Então, 2% ao mês, consistentemente, tá? É um negócio realmente muito difícil de fazer. E eu vejo muita gente prometendo esse tipo de coisa aqui na internet. Então, se você vê uma promessa dessa, desconfie bastante. Não tem como garantir que você vai ter uma rentabilidade determinada com instrumentos de renda variável. Ah, Vitor, mas a pessoa mostrou as operações que fez nos últimos 2 anos e deu 3, 4, 5, 10% ao mês, é real mesmo. Eu vi com meus próprios olhos. Olha, por um curto período de tempo, pode até acontecer de você ter operações, estratégias que deem esses 2, 3 ou até mais, né, por cento ao mês, tá? Mas o meu ponto é que isso não é sustentável. Se existe uma forma realmente segura de fazer mais de 2% ao mês, todo mundo vai tentar
utilizar isso e rapidamente essa oportunidade ela se extingue. É o princípio da arbitragem, tá? Você tem uma oportunidade assim muito boa que você vai, sem riscos, conseguir fazer isso, rapidamente as pessoas percebem isso, começam a usar aquela estratégia e aquela estratégia para de ser vantajosa. Então, não acreditem que existe esse tipo de performance sem risco. E mesmo que a pessoa mostre ali 1 ano, 2 de performance, isso não quer dizer que vai ser consistente, né, ao longo do tempo, porque se fosse, todo mundo estaria fazendo isso e tendo uma performance melhor que o Warren Buffett. Então tá, passamos esse primeiro erro, que é um erro mais comum, mas é um erro também mais fácil de detectar, né? Você já está no mercado há um tempinho, você já sabe que essas coisas não existem. Então vamos para o segundo tipo de erro, que é começar por instrumentos mais complexos, né? Instrumentos muito complicados, estratégias muito complicadas. Então é muito comum a gente ver no início, né? A pessoa está entrando no mercado, ela entra em contato já direto com estratégias utilizando mini contratos de dólar, de índice, de juros, às vezes, né, que é bem mais alavancado, perigoso ainda também para a pessoa física, né? Termo, derivativos em geral, esse tipo de coisa, tá? Esses instrumentos, eles são complexos, ok? E quando você está começando a investir, o ideal é que você comece pelo básico. É muito comum você ver a pessoa lá com R$5.000 na conta e querendo usar contrato futuro, operar dólar, esse tipo de coisa. Cara, isso não é uma coisa saudável, tá? Você está alavancando seu patrimônio com muita força, muito provavelmente você vai acabar quebrando essa conta eventualmente. Quando o trade der errado, você vai acabar quebrando essa conta porque você tem que se alavancar muito para fazer algum dinheiro que faça alguma diferença. Isso sem falar que, cara, as pessoas são muito ruins em operar, né, mercado, porque não é um negócio intuitivo, totalmente contra a nossa natureza, é um negócio realmente que é feito para profissionais fazerem, né, e não para uma pessoa física dentro de casa lá, aprendendo, começando do zero e achando que vai realmente ganhar muito dinheiro operando esse tipo de instrumento. Algumas pessoas físicas, depois de anos no mercado, pode ser que sintam a necessidade de usar esses instrumentos complexos para fazer algum hedge, para fazer alguma outra estratégia que a pessoa está pensando, ou até para fazer um tradezinho ali com um percentual minúsculo do patrimônio que ela acumulou ao longo da vida. Mas isso não é para quem está entrando no mercado agora, tá? Eu vejo muita gente que opera isso aí e não sabe nem de renda fixa, por exemplo. Não sabe o que é uma marcação a mercado, não sabe o que é a duration de um título, né? Ou seja, a pessoa pulou todo o básico, não viu renda fixa, não viu o que é uma ação, o que é um dividendo, o que é um fundo imobiliário, né? Nada disso, e já foi direto para o mercado futuro. Isso aí é a mesma coisa que você tentar, sei lá, aprender a dirigir direto num carro de Fórmula 1, né? Imagina quantas vezes você vai bater e se quebrar todinho até você conseguir fazer a primeira curva num carro desse, né? Então, não comece por estratégias complicadas. Pegue coisas simples, tá? E mesmo quando você for evoluindo, tente simplificar sempre o seu jeito de pensar, a estratégia que você está usando. Tente deixar as coisas mais simples, que isso costuma funcionar melhor. Se você for olhar lá as pessoas que eu presto consultoria, né, de valores imobiliários, e os meus mentorados também, né, que a gente faz uma pequena consultoria ali da carteira deles, os planos que a gente faz são muito simples. Carteira conservadora, bons ativos, uma alocação estrutural, né? Saber quanto por cento vai em cada classe de ativo. Vende um pouquinho de put sobre a renda fixa, vende um pouquinho de call sobre as ações. É basicamente isso, né? Tudo coberto, em quantidades pequenas, né? Só para dar uma melhorada ali no fluxo de caixa da carteira, diminuir um pouquinho a volatilidade, mas é basicamente esse o plano. São coisas simples. Você não vai me ver fazendo coisas extremamente mirabolantes lá com os meus clientes e nem com a minha carteira também. Né? A gente tenta focar no simples, no que funciona. Se você gosta muito de mercado, quer aprender isso, quer aplicar uma estratégia um pouco mais elaborada, tudo bem, justo, muito louvável você querer aprender mais e querer melhorar a sua performance. Mas daí você vai pegar um pequeno pedaço do seu patrimônio, minúsculo, que não vai fazer diferença para você, vai tentar começar a aprender essas estratégias novas. E aí sim, uma vez que você domina uma estratégia desse tipo, você pode usar ela com mais frequência, um pedacinho ligeiramente maior lá do seu capital, mas não do jeito que é feito hoje, né? Começando já por essas estratégias mais complexas. Esse era o erro que eu vejo muito, né? Já chegou muito cliente assim para mim, inclusive, já chegou muita gente pedindo ajuda para mim, assim, que é o erro da alavancagem suja. O que é alavancagem suja, né? Alavancagem suja é aquele tipo de alavancagem em que você pode perder mais do que o que você investiu.
tá bom? Que não tem uma perda limitada, né? A sua perda pode ser infinita, né? Dependendo do caso, tá? Tem várias formas de você alavancar de maneira suja. Um dos exemplos é utilizando esses instrumentos como o mercado futuro, né? Se você vende um notional muito maior do que a sua carteira, usando opções tem como você fazer isso, né? Vendendo um notional muito grande, muito maior do que os ativos que você tem na sua carteira. Então, usando termo também, vendendo ações a descoberto. Então, tem várias maneiras de fazer alavancagem suja, e toda vez que você faz alavancagem suja, o que você está fazendo é se expondo ao risco de ruína, tá? Você pode quebrar uma conta, você pode sair devendo da corretora, porque muitas vezes os mercados se movem de maneira irracional, muito intensa, muito rápido, e se você está alavancado, o que vai acontecer é que um belo dia, né, se você está sempre ali exposto de alguma forma alavancado, um belo dia o mercado vai te pegar, e aí você vai ter uma perda realmente muito grande. É uma perda que não tem muita recuperação, né? Você é obrigado a realizar o prejuízo ali, porque sua garantia acaba e a corretora acaba tendo que te executar. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tem histórias realmente muito tristes com pessoas que usaram a alavancagem suja para tentar potencializar os seus ganhos. Então, foge disso, não se envolva com isso. Existe um outro tipo de alavancagem, que é a alavancagem limpa, tá? Que é um tipo de alavancagem que ela pode ser útil de vez em quando, em alguns momentos muito específicos do mercado, e é aquele tipo de alavancagem que você só perde no máximo aquele dinheiro que você investiu. Tá? É um exemplo, por exemplo, de comprar uma opção, né? Comprar uma opção longa ou até uma opção ali daquele próprio mês corrente. Quando você faz isso, você está correndo um risco, né? Você está pagando de alguma forma um prêmio para estar naquela posição alavancada, mas pelo menos quando você perde só o que você colocou. Então é um pouco mais fácil de controlar isso. Não adianta também você falar, comprar a opção alavancagem limpa, então vou comprar uma quantidade grande de opções. Você vai acabar se dando mal também fazendo isso, então não faça isso. Tem várias histórias recentes, né, de casos em que isso aconteceu, né, com empresas famosas da Bolsa. As pessoas compraram muitas opções daquela empresa e acabou que virou tudo pó e a pessoa perdeu tudo que tinha investido. Quem investiu lá 0,1% do patrimônio, tudo bem, perdeu aquilo ali, correu um risco, deu errado, beleza. Agora teve gente que botou metade do patrimônio, né, em opções desse tipo, e aí acabou tendo uma perda aí que é muito difícil de reverter, né? Agora ele vai ter que render 100% do que sobrou só para voltar para o patamar que ele estava antes, depois de uma perda de 50%, né? Então tomem muito cuidado com esse tipo de coisa, mesmo com a alavancagem limpa. É preciso ter cuidado e é um negócio super específico, né? Que você aplica ali em pequenos momentos, né, do mercado específicos e em pequena quantidade também. E um quarto erro que eu vejo muito é as pessoas entrando na bolsa, comprando empresa modinha, né? Empresa que não dá lucro, empresa que está em recuperação judicial, empresa que está fazendo turnaround, mas está ali todo mundo falando daquela empresa e a pessoa nem sabe, nunca viu um balanço daquela empresa, não sabe um indicador, né, daquela empresa, mas compra aos tubos, né? Enche a carteira com aquela empresa modinha. A gente viu isso acontecer muito aí nos últimos anos, né? Com várias varejistas, por exemplo, né? Tem vários exemplos aí de empresas que foram modinha, né? Muita gente entrou e deu no que deu, né? Muita gente perdeu dinheiro com isso também. E o mais importante, beleza você entrar numa empresa modinha, né? Se você tiver com um percentual pequeno naquela empresa, tiver diversificado, for uma pequena parte ali do seu patrimônio que você tá tomando risco comprando uma empresa que pode fazer um turnaround, beleza. Agora não é o que as pessoas fazem, né? Geralmente elas pegam dinheiro e enfiam lá um percentual do capital muito grande numa empresa dessa e aí acaba tomando uma perda muito grande. Então, não faça isso. Tá? Use ativos de qualidade antes de comprar uma empresa, estude o porquê que você está comprando aquela empresa, qual que é o motivo, né? Quais que são os riscos, a volatilidade daquilo ali, será que balança demais, eu vou aguentar ter isso na minha carteira? Será que eu não estou comprando só por causa do hype, né? Essa empresa é lucrativa, ela tem resultados consistentes, né? Ela tem um plano consistente para fazer o turnaround caso ela não esteja dando lucro ainda. O que vai acontecer? Qual a chance desse plano, dessa empresa dar certo? Esses executivos já fizeram isso antes com outras empresas e funcionou? Então, investigue, tá? Vá atrás um pouco das empresas que você está comprando para você poder comprar as coisas com mais convicção e aí você compra um pedaço pequeno do seu capital, porque você vai ter várias outras empresas na sua carteira. Se uma der errado, não vai ter problema, você vai ter uma perda, mas vai ser uma perda pequena, controlada, e principalmente foi um risco que você assumiu de forma consciente. Eu vejo esses 4 erros demais. Chega muita gente para mim falando que cometeu algum desses 4 erros, e às vezes a pessoa nem sabe que tá errando também, chega, vem me mostrar a carteira, essas coisas, e aí eu vejo lá, tem algum desses erros lá, muito claro na carteira da pessoa, tá? Então se você tá começando agora, vamos seguir
aqui algumas boas práticas aqui que de repente podem ajudar a sua carteira, tá? A primeira coisa que eu gosto bastante, né, que tenha num portfólio e que ajuda muito esse portfólio a ter uma performance mais equilibrada, menos volátil, é você ter uma alocação estrutural. O que é uma alocação estrutural? É quando você separa cada classe de ativo ali e você coloca um percentual para cada classe. Então você organiza a sua carteira. Fala, olha, a minha carteira vai ter 30% de renda fixa pós, 30% de renda fixa IPCA, 20% de ações, 20% de FIIs, por exemplo, tá? Isso é uma carteira hipotética, não quer dizer que a sua tem que ser assim, tá? Mas você organizou. Agora você tem os percentuais que cada classe de ativo precisam ter na sua carteira. Toda vez que você for fazer um novo aporte, você vai olhar qual que é o percentual que está abaixo do que deveria e você vai aportar naquela classe de ativos. Então, se a bolsa está caindo, você está comprando bolsa porque o percentual dela está menor do que deveria estar. Se a bolsa está subindo, você está comprando outro ativo, né? Quando você for aportar, está aportando em renda fixa, está aportando em FII, está aportando em renda fixa atrelada à inflação, né? Ou qualquer outra classe de ativo que você colocar lá no seu planejamento. Mas isso faz com que você tenha, primeiro, uma grande calma, né? Tenha uma carteira equilibrada e aporte sempre no que está relativamente mais barato. Tá? Então você vai aportar em bolsa depois que a bolsa caiu e o percentual dela diminuiu. Você vai aportar em renda fixa depois que a bolsa subiu e está mais cara. Então você fica obedecendo esses percentuais e acaba criando uma carteira boa, consistente, com menos volatilidade, em que você compra as coisas num preço bom. A segunda regra que eu queria que vocês observassem é comprar ativos bons, tá? Ativos de qualidade. Então, se você adicionar ativos de qualidade, isso já te ajuda, porque ativo de qualidade dá menos susto, geralmente tem menos volatilidade, geralmente tem performance boa, consistente ao longo do tempo. Muitas vezes são empresas maduras, então vai pagar um dividendo ali também, tá? Então é um fluxo de caixa que você pode usar para reinvestir na sua carteira, né? No que tiver abaixo lá nas suas alocações estruturais. Então esse tipo de coisa é muito interessante de fazer. E a terceira coisa que eu queria que você observasse é o tempo. Tá? Uma carteira, para ela dar um bom rendimento, demora tempo. Tá? Você tem que ter paciência, não ter períodos mais difíceis que a carteira não performa tão bem, não ter períodos em que a carteira vai performar muito acima da média. Tá? Se você escolheu bons ativos e foi rebalanceando essa carteira ao longo do tempo, a tendência é que você tenha uma boa performance, mas você não pode ter pressa. Tá? Pode ser que 1 ano, ou 2, ou 3, você tenha uma má performance e mesmo assim você tem que ter a paciência, a disciplina de continuar investindo, continuar aportando, continuar fazendo a sua carteira crescer e comprando bons ativos sempre para que ela tenha aquele efeito exponencial no longo prazo. Tem uma frase muito boa de um canal que eu gosto muito aqui no YouTube, que é o Dica de Hoje, né? Do Daniel Nigri. É um analista que eu gosto muito e ele fala, né? Construir leva tempo. Tá? E essa frase é muito verdadeira. Construir leva tempo. Não adianta você ser impaciente, querer retornos muito rápidos, retornos muito grandes, porque você vai acabar caindo numa cilada ou sendo enganado por alguém que está te prometendo essas coisas. E antes de você fechar esse vídeo, eu quero te pedir para você dar uma olhada aqui nos links da descrição. Tem algumas coisas legais para vocês, descontos aqui em algumas plataformas. Também os links para você conhecer os meus produtos, né? Se você quiser uma ajuda aí na hora de investir, uma consultoria de valores imobiliários, um curso de opções que eu vendo aqui também. Eu gosto muito de falar de opções nesse canal. Os links vão estar todos aqui na descrição para você poder checar. Então passa aqui e dá uma olhada. E também eu vou deixar com vocês esse vídeo aqui, né? É um outro vídeo desse canal que eu acredito que você vai gostar bastante. Então clica nesse quadradinho e eu te vejo no próximo vídeo. Foi um prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.